Eu gostaria de ler um texto bíblico, já que é um programa bíblico, João capítulo 8, verso 32. Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que se nós lermos João capítulo 17, verso 17, entendemos que a verdade, uma das verdades, é a palavra de Deus. Hoje há muita gente que está presa porque não conhece a palavra de Deus. Hoje há muita gente que está em algum ministério, em alguma igreja, presa porque não conhece a palavra de Deus. A melhor revelação é entender o contexto bíblico, a palavra de Deus. Interessante também que nesse capítulo, verso 44 diz: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E esse texto é tão duro. Satanás não se firma na verdade, ele conhece a verdade. Ou seja, Celestino, nós temos tantas igrejas, tantos ministérios, mas não são todas as igrejas, não são todos os ministérios que são verdadeiros. Não são todas as igrejas que estão em qualquer esquina, em qualquer bairro. É a igreja verdadeira. Nós precisamos abrir o olho pela palavra de Deus. Satanás conhece a verdade, mas ele não se firma. E o texto aqui também menciona que Satanás é pai da mentira. Significa que ele tem suas pessoas que distorcem. Essas escolas que eu fiz referência, a escola alegórica, por exemplo, é uma escola que todos os relatos bíblicos são colocados na alegoria. Por exemplo, eu dei o exemplo do Apocalipse capítulo, vamos lá, Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 7. Aí nós encontramos muitos animais, né? Daniel viu muitos animais. Tanto João na ilha de Patmos viu também animais. Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, nós encontramos também aí uma outra visão que teve. Sabe, Celestino, uma certa vez eu estava a conversar com alguém sobre isso, porque os animais saíam do mar. Era um pastor. Ele disse assim: filho, esses animais não significam nada, não representam nenhum poder, nenhum reino. Esses animais representam as forças malignas que estão na praia, no mar. O que significa que os crentes, eles não podem ir na praia, porque o animal aí saiu de onde? Do mar. Então ir à praia é pecado. Os espíritos maus estão onde? Estão lá. Mas os espíritos não estão ou não na praia? Não estão. O texto não está a sugerir isso. Por que eu estou a trazer esse exemplo? Porque as pessoas, essa escola de interpretação alegoriza tudo. E eles trazem também conceitos, né, do espiritualismo, do mundo espiritualista, para interpretar os fatos bíblicos. Isso não é verdade. Agora, Satanás, ele é pai da mentira. Ele está aqui, ele vai enganar pessoas, ele vai enganar diversos membros, para que continuem a não se firmar na verdade. E quando Cristo voltar, essas pessoas não serão salvas. Mas tem que ressaltar ali: Cristo tem sua igreja. Eu me atrevo a dizer o seguinte: Cristo não tem 2, 3 igrejas. Cristo tem uma igreja, tem um ministério. Mateus capítulo 16, vou apresentar 2 textos. Mateus capítulo 16, versos 18, diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não disse edificarei minhas igrejas. Então a igreja de Deus é uma, não são 2. Mas no mundo nós encontramos, pelo menos no cristianismo, na religião cristã, nós encontramos muitas igrejas. Então Satanás traz essa confusão toda. Só existe uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, existe uma igreja que se intitula Igreja Verdadeira, porque dizem que a igreja foi fundada sobre Pedro. O texto não está a dizer que a igreja foi fundada sobre Pedro. A igreja foi fundada sobre Cristo, a rocha que é Cristo. Então alguns dizem: não, a igreja foi fundada, Pedro foi o primeiro papa. A igreja não foi fundada sobre Pedro. A igreja foi fundada sobre Cristo, né? Porque Pedro no grego é Petros, né? Petros, pedra pequena, e Petra grande, que era uma referência direta a Jesus. Agora, qual é essa igreja? É a pergunta que não quer calar, né? Apocalipse
Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versos 16. Aqui uma profecia. E o dragão aqui, a própria Bíblia já interpreta. Dragão é símbolo de Satanás. Ou seja, onde vem dragão é Satanás. O dragão irou-se contra a mulher. Aqui, mulher é símbolo de igreja. Mulher em profecia tem que ver com a igreja. Então o dragão irou-se contra a igreja. Ou seja, Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ou seja, Satanás sempre ele quis guerrear contra a igreja verdadeira. Ele lutou contra a igreja no passado, a igreja verdadeira, e ele continuará a guerrear contra os filhos. Aqui referenciou-se o resto, que tem que ver com remanescente, a igreja dos últimos dias, que é a igreja verdadeira. Agora, qual é essa igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Duas características que o Apocalipse apresenta sobre a igreja verdadeira. Se uma igreja surgir num bairro, surgir em qualquer esquina, nós precisamos observar, avaliar se essa igreja observa os 10 mandamentos de Deus ou não. Se essa igreja diz assim, não, matar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, mas ir à igreja no domingo não é pecado, essa igreja não é verdadeira. Porque a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem inclusive o testemunho de Jesus Cristo. Essa igreja tem a fé em Jesus e tem a fé de Jesus Cristo. Então, eu não gostaria de mencionar qual é essa igreja. É só você verificar, há tantas igrejas. Se a igreja não guardar os 10 mandamentos, então ela não passa na classificação da igreja verdadeira. Muito bem, só para terminar uma pergunta, mestre Amado. Mestre Amado disse que a igreja adventista, né, é da escola ou se identifica com a escola historicista. Isso. Pode a escola historicista por si só manter-se em pé sem a história profética? Por exemplo, do mestre Daniel. Pode por si só. O mestre Daniel é profético. A escola profética significa pode a escola historicista manter-se e achar que é suficiente só historicista sem a escola profética? Ou também pode depender da escola profética? Não, eu tenho que esclarecer. Isso. Falou de revelação da sua explanação. Pode ou é dependente também da escola profética? Não, eu tenho que esclarecer ali. Quando eu disse que a igreja adventista ela segue a escola de interpretação profética historicista, isso aí tem que ver com fatos. Dentro dessa interpretação historicista, nós temos profecias. Então nós colocamos cada... Diga? Ele depois poderá... Eu penso que o pastor deverá esclarecer isso. O que significa... Eu mencionei, por exemplo, 4 escolas. Quantas escolas que se identificam com a igreja adventista? Historicista. Somente. Eu não mencionei escola profética. Não, somente historicista. Isso. Nós não somos alegóricos. Nós não somos preteristas e não somos, inclusive, futuristas. Nós somos historicistas. A profecia tem a ver com revelação. Não, dentro da história tem profecia. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu acho que você está tendo problema de perceber isso. Vou dar um exemplo. Mateus capítulo 24. O que é isso de escola historicista? Mateus 24. Mateus capítulo 24, versos 15. Diz o seguinte. É Jesus falando. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Olha, Jesus aqui no seu tempo, ele orienta seus discípulos sobre a abominação da desolação que o profeta Daniel havia profetizado. Olha, Jesus aqui menciona Daniel. Essa profecia havia sido falada com Daniel muito tempo antes. Então Jesus, ele puxa aquele episódio, aquela profecia de Daniel e mostra ao discípulo que aquele evento que Daniel profetizou vai acontecer dentro do vosso tempo, ou seja, nesse período. Então, quando isso for acontecer, portanto, o que deve fazer? O que estiver na Judeia, fuja para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Isso aqui é uma referência à destruição
de Jerusalém pelos romanos, pelo general Tito. Jesus aqui falava sobre a destruição de Jerusalém. A história registra isso no ano 70. Romanos, ou seja, Roma invadiu Jerusalém, a Palestina, e destruíram. Então, Jesus, ele entende que cada episódio acontece dentro do tempo. Então, o historicista, ele coloca, Celestino, cada evento no seu devido tempo. Se é uma profecia, nós estudamos aquela profecia, que esta profecia tem que ver com o passado, com o futuro ou com o presente. Não. No tempo de hoje, no meio de Adventismo, pode surgir um profeta e profetizar sobre o que está a acontecer, o que vai acontecer daqui a uma semana, ou daqui a tanto tempo. Não, isso depende de Deus. Se Deus levantar alguém para profetizar, nós vamos ter que pegar essa pessoa levantada e submeter a ela em vários textos, porque existem textos bíblicos. Agora veja só um assunto que eu queria finalizar para a palavra para outro colega. Os alegóricos, por exemplo, os preteristas e os futuristas, esses falavam isso. As escolas de interpretação preterista, passado, futuro e alegórico se agutizaram mais na Idade Média. Por que se agutizaram na Idade Média? Era para livrar a Igreja Católica Romana. Porque as profecias diziam que o chifre pequeno, profetizado lá em Daniel capítulo 7, o chifre pequeno, que iria perseguir a igreja, matar os cristãos durante um período de 1260 anos, seria a Igreja Católica Romana, e de facto a história confirma que a Igreja Católica Romana matou muitos cristãos. Então apareceram esses preteristas, esses alegóricos e esses futuristas para salvar a igreja. Disseram que não, essas profecias não tem que ver com esse período, o papado não tem que ver com o chifre pequeno, e era para salvar a igreja.